o torcedor está pedindo mais espaço na leste, que se tire as cadeiras do Maracanã para que o torcedor possa voltar a ir ao estádio como era antes, em pé, para ter mais torcida. Com a concessão do Maracanã sendo do Flamengo, como é hoje, isso é viável? Pode-se pensar nisso? Então, existe um projeto que já foi aprovado, projeto de lei, que permite, vamos dizer assim, a gente modificar o Maracanã e retirar a cadeira do Maracanã. Esse projeto foi sancionado pelo governo, né? E ficou acertado que na proposta da PMI, que está sendo preparada por todos aqueles que vão participar do processo licitatório do Maracanã, que leve em consideração esse aspecto. Quer dizer, isso é uma coisa que é interesse, foi colocado do próprio governo, que é, na verdade, quem tem o Maracanã, que é o dono do Maracanã, que é o dono do estádio. Muito bem. Dito isso, quer dizer, neste ano isso não será feito. Por quê? Porque nós vamos ter a final da Copa Libertadores no Maracanã e a ideia é que a gente tenha essa final com o estádio tendo os assentos todos marcados, que é uma demanda que foi feita pela Conmebol para a própria CBF, claro, dos estádios, né? Então, deixando muito claro, isso não será feito até o final do ano, mas a ideia é que na concessão de 35 anos, isso venha a ser implementado. O Grêmio fez isso, não fez? Por quem quer que fez, seja. O Grêmio fez isso. Grêmio Vamos fez ouvir a pergunta do torcedor que a gente tem aqui. Eu queria saber do presidente quando que ele vai tirar essa leste mais aí e fazer uma geral de novo. Eu acho que o Flamengo é a torcida do povo e que já está na hora de lotar mais o Maracanã. Eu acho que 70 mil, por mais que seja muita gente, acho que tá precisando de... Dá para caber mais, entendeu? Então eu gostaria de que tivesse uma geral nova e que pudesse ter mais flamenguistas no Maracanã. Como já foi respondido, já está respondido. Mas só para completar, isso daria um adicional de torcedores? Quantas pessoas ficariam nesse local? Teria que ser recalculado, né? A gente está estudando, mas dependendo do tamanho do número de cadeiras que a gente fosse retirar. Mas a ideia é você Diante colocar questão, 10 a 15 mil pessoas a mais. O estádio do Flamengo, então, esse projeto está... Se a concessão vier para o Flamengo de 35 anos... Então, primeiro, o projeto que a gente trabalha é com o Maracanã. E mesmo da época da campanha lá no Flamengo, quer dizer, antes de assumir no início do ano passado, eu sempre falei que a prioridade minha seria sempre o Maracanã. E eu digo isso por vários motivos. Primeiro, porque a torcida sempre diz que a voz do povo é a voz de Deus, né? A torcida diz o Maraca é nosso. Há quanto tempo, né? Ela canta, o Maraca é nosso, né? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, porque o Maracanã fica localizado numa posição muito boa dentro da cidade do Rio de Janeiro, onde a gente tem acesso por trem, por metrô, por vias largas, ali no meio, Zona Norte, Zona Sul, ali no meio, perto do centro, ou seja, numa posição estratégica. Então, é muito fácil chegar no Maracanã. Estádio de Copa do Mundo. Estádio de Copa do Mundo, tem toda a tradição, tudo isso. Então, e tem um outro aspecto que é muito importante também, é o custo da construção de um novo estádio, né? E o que isso impactaria, vamos dizer assim, nas finanças do Flamengo, né? Então, você pode considerar, assim, um estádio simples, talvez custasse R$12.500 por cada assento. Se você quer botar um estádio como, sei lá, 60 mil lugares, tudo isso, né? Então vai te custar, sei lá, perto de 100 milhões. Não, 750 milhões. Não, estou falando 750 milhões. Assim, e bota mais o custo do terreno. Quase 1 bilhão. Você bota mais o custo do terreno, você está falando em ordem de grandeza de 1 bilhão de reais. Itaquerão, mais ou menos, foi isso. Só que então, o Corinthians teve facilidades especiais. Essa discussão, mas assim, 1 bilhão de reais, né? Então, assim, você está falando de 1 bilhão com um custo de capital de 5% ao ano acima da inflação, que fosse 5% ao ano acima da inflação, para o endividamento. O Flamengo teria que ter um endividamento gigantesco para poder fazer isso. Porque, primeiro, o Flamengo não tem a parte de equity para poder colocar, não é prioridade nossa colocar no estádio.
E depois você teria que ter um nível de endividamento gigantesco, que é aumentar o custo de capital do Flamengo absurdamente, e só para, vamos dizer assim, amortizar, só para pagamento de juros, sem falar de amortização, isso poderia bater aí perto de, sei lá, uns 70 milhões por ano. Fora a amortização, que se você fosse amortizar em 20 anos, era mais, sei lá, 50 milhões por ano. Então você está falando de cair em cima das finanças do Flamengo mais 120 milhões, para colocar num estádio, num local pior, onde você teria mais dificuldade para chegar. Então é o seguinte, a solução lógica é o Maracanã. O Maracanã precisa do Flamengo. O Maracanã, sem o Flamengo, é um elefante branco. Assim como o Maracanã é muito interessante para o Flamengo. Então, A legislação permite hoje? Hã? Hoje a legislação Claro permite? que permite. A prova que o Flamengo está lá, está administrando o estádio junto com o Fluminense. E a nossa ideia é participar desse processo licitatório. E a companhia do Fluminense vai ficar constante, então. O Fluminense vai ser um partícipe. Sim, a gente tem conversado sempre com o Fluminense. Obviamente, a gente vai precisar do Fluminense, ele vai ter que falar isso publicamente, mas todas as conversas que eu tenho tido com o Mário Bittencourt, ele tem comentado do interesse do Fluminense de continuar essa parceria com o Flamengo, para poder operar o Maracanã junto. Outro assunto, você viu aqui a participação de gente do Brasil inteiro, né, que está nos assistindo agora pela TV Brasil. Mas não estão assistindo os jogos do Flamengo no estadual. E tem muita gente aqui. E aí, presidente, eu vou conseguir ver o jogo do Flamengo no estadual? Então, essa é uma discussão comercial que já vem se arrastando aí por um bom tempo, né, entre o Flamengo e o detentor aí dos direitos de televisão, vamos dizer assim, dos demais jogos, dos demais clubes, né, e do campeonato. E isso a gente ainda não conseguiu chegar, vamos dizer assim, num acordo em termos de valores para que esses jogos possam ser passados. O que a gente... Pois não. Eu acho o seguinte, é claro que os clubes de massa que têm maior público têm que ter uma cota, digamos, superior aos outros. Mas eu acho que não pode haver uma diferença, um abismo muito grande entre... Senão você acaba dando a espanholização do futebol brasileiro. Você acaba prejudicando os outros. Tem que haver um equilíbrio maior, porque o Flamengo também precisa dos outros grandes, a nível estadual e a nível nacional. Então, acho que é uma reclamação grande. Você vê, o campeonato inglês, o lanterninha do campeonato inglês, ele tem uma participação bem significativa, incomparavelmente maior do que, digamos, o último, hipoteticamente, aqui do futebol brasileiro. Então, acho que o Flamengo também, interessar o Flamengo, não deixar que essa coisa tome um vulto de muito distanciamento. Mas Digamos a cota assim, dos quem quatro tiver uma seria boa igual, participação de colocação, uma meritocracia, podia, a cada ano, digamos, determinar as cotas de cada clube. Eu acho que interessa ao Flamengo isso. Isso acontece no Campeonato Brasileiro, mas vamos falar como é que estava... Acontece mal, de uma forma meio Capena. tumultuada. Foi o jeito que se conseguiu negociando com tanta gente e tal lá atrás. Mas vamos falar um pouco, então, dos grandes números aqui, tá? Se você pegar o pay-per-view, por exemplo, no Brasil inteiro, 18,7% das pessoas que compram os campeonatos compram por causa do Flamengo. Nós estamos falando 1 em cada 5 pessoas. No Brasil, Isso quando? Hoje. Tudo bem, agora por que isso hoje? Hoje o Flamengo tem um time tão melhor que os outros mas esses números são de antes. Eu estou falando hoje porque foi a última pesquisa e bem. eu acredito que esse número é maior hoje. Bem maior mas eu hoje. acho que, realisticamente falando, se todos estivessem bem, 5 anos atrás, seria um panorama melhor. Mas assim, vamos lá. Mas há 2 anos atrás, quando o Flamengo não estava assim, o nível de pay-per-view do Flamengo era maior do que o de Fluminense, Botafogo e Vasco somados. Eu não estou querendo aqui fazer nenhum juízo de valor. Eu estou dizendo o seguinte, o público que vai lá e compra paga mais para ter o Flamengo. E aqui, nós estamos na televisão, vocês sabem que esse jogo é um jogo de audiência. O que se paga por aqueles que vão colocar as propagandas, tudo isso. Inclusive, se quiser autorizar, a gente transmite os jogos do Flamengo. Pois é, então é audiência. Então, assim, se você somar no Campeonato Carioca, o Flamengo tem... os números que a gente tem, era 54,7% das pessoas que compram o Campeonato Carioca compram por causa do Flamengo. E o Flamengo recebia a única proposta que foi feita, é bom que se diga até agora, porque muita coisa sai na imprensa dizendo fizeram uma proposta assim, fizeram uma proposta assada. Não existe proposta nenhuma. A única proposta que existe até hoje ou você, na verdade, aceita aquilo que já foi acordado por todos os demais, ou então não tem nada. Então tá ótimo, então é assim mesmo.
Mas que as pessoas não fiquem enganadas de achar que existem conversas, que existem propostas, porque não existe proposta nenhuma na mesa. É contrato de adesão. Ou você adere a isto que está aqui, ou não tem nada para você na mesa. É isso que está acontecendo. Muito bem. Então, assim, vamos pegar os seus números, Márcio. A gente tem 15 milhões reajustados, vamos lá que seja perto de 17 milhões hoje. Para Flamengo, para Fluminense, para Vasco e para Botafogo. A mesma coisa, sem diferenciação nenhuma. E aí tem um valor também lá da federação, que a federação lá usa para poder fomentar o futebol, para poder colocar para os demais lá, né? Pequenos, que precisa, porque precisa para o campeonato. A gente não está discutindo a remuneração da federação, tá certo? Nós estamos querendo discutir é o seguinte, vem cá, se eu estou gerando 54% da receita desse troço, será que eu devo ter 12,5% da receita distribuída? É razoável isso? Não é razoável. Isso não é razoável. Agora vamos pegar, por exemplo, o Campeonato Paulista, né? O Campeonato Carioca, não tem os números totais do Campeonato Paulista, mas entendo que o Campeonato Carioca é tão visto ou mais visto que o Campeonato Paulista. Lá foi negociado 28 milhões, né? Então você tem um time lá, que é o quarto grande lá de São Paulo, que ganha 28 milhões, e o Flamengo, que entrega muito mais, ganha 15 milhões. Ganhava 15 corrigido. Então, assim, não existe. A discussão é só estadual. Não, a discussão é só estadual. O Campeonato Brasileiro é outro. Não, o Campeonato Brasileiro está acertado até 2024. Mas o Flamengo fez uma proposta. Fez. E que foi em torno de 80 milhões, pode ter sido? Não vou deixar público aqui as nossas discussões, tá certo? Mas eu posso dizer o seguinte, não existiu nenhuma contraproposta até hoje para o Flamengo. O que existe tem na mesa um contrato para você fazer um contrato de adesão. Qual a razão você vai aderir a isso? Não. Se você não vai aderir, então não tem conversa. Por que está havendo esse achava problema? que não teria e por isso não botou no orçamento. É verdade. Eu mesmo, quando eu fui fazer a proposta de orçamento a ser encaminhada para o Conselho de Administração do Flamengo, que tem que ser aprovado lá, eu não considerei a receita do Campeonato Carioca. 3%, nem isso, né, do orçamento do Flamengo, né? Agora, pode ter um acordo para essa reta intermediária e final do Carioca? É claro, a gente está sempre disposto, e já colocamos isso por diversas vezes em documentos escritos, que a gente está disposto a negociar. Mas procuraram o Flamengo? Não.